Muito bom, continuando o nosso estudo aqui de Kuzari. Na aula passada, a gente viu que o Haver disse que existem dois tipos de mitzvot. O primeiro tipo de mitzvah que ele trouxe são as mitzvot Hevratiot, podemos chamar assim, mitzvot sechliot, que a gente poderia chegar nelas racionalmente. O racional nos obriga a agir dessa forma. A sociedade são mitzvot que são conhecidas por aí como normais, como costumes normais de qualquer sociedade saudável. E a gente viu que, embora essas mitzvot realmente são coisas que o nosso racional nos diria para fazer, para agir dessa forma, como honrar os pais, respeitar as pessoas, não mentir, mesmo assim, a Torá ela traz essas mitzvot para definir exatamente quais são os limites dessa mitzvah. Qual é o modo correto de se comportar? O lado dos detalhes, embora a mitzvah, de forma geral, seja uma mitzvah clara, não roubar, não matar, os limites dessa mitzvah, elas são um pouco menos específicos, um pouco menos claros, e a Torá precisa nos definir exatamente quais são eles. Então, não roubar, por exemplo, roubar é proibido. Nossos sábios já trazem que existe algo que chamam roubar o sono de alguém. Quando você acorda alguém que estava dormindo, você está roubando o sono. Você não definiria isso como roubo, talvez não é muito legal acordar alguém, mas roubo, não. Então aqui vem os nossos sábios e dizem, olha, a Torá quando ela fala de roubar, não são só roubar objetos da pessoa, você também pode roubar outros tipos de pertences, como o sono. Então, se a gente pegar a questão da tzniut, do recato, é óbvio, é muito claro que existe uma diferença do relacionamento da pessoa, do marido com a esposa dele, e o homem com qualquer outra mulher. Uma mulher com qualquer outro homem que não seja o marido. É claro que existe uma diferença, por isso eles formaram um casal, por isso eles moram juntos. Tem uma diferença. Mas quais são os limites que devem definir o recato entre homens e mulheres? Será que é proibido somente encostar? Conversas íntimas? Tem várias questões que surgem nesses pontos, coisas que, socialmente falando, digamos assim, são claras, são óbvias, toda a sociedade vive dessa forma, talvez não toda, mas a maioria das sociedades vivem dessa forma, mas mesmo assim tem uns detalhes pequenos que é preciso uma explicação um pouco mais clara, e aqui nesse ponto entra a Torá também justamente nessas questões. Essas mitzvot, é interessante notar, que elas não têm brachot. Então, quando alguém vai ajudar uma pessoa, embora ele esteja fazendo uma mitzvah de chesed, ao ajudar alguém, não tem brachá sobre isso. Por quê? Explica o Aruch HaShulchan, não é reconhecível no ato da pessoa que tem aqui algo divino, algo que a Torá obrigou a pessoa a fazer. Embora a sua vontade de ajudar seja boa, você está ajudando porque você vê isso como parte de uma mitzvah. Você vê isso como a vontade divina e você vai lá e ajuda. Porém, não é possível colocar nisso uma brachá, porque exteriormente é um ato que parece um ato comum, um ato normal, que não dá para verificar, não dá para reconhecer aqui o lado divino dele. Então, essas são as mitzvot sechliot. São as mitzvot que são racionais, digamos assim, que a gente chegaria nelas sem que a Torá nos desse. Talvez não nos detalhes, mas na mitzvah de forma geral, sim. O outro tipo de mitzvot, fala o Haver, o lama maasim elokim en lesichrenu mavo elem klal. Porém, existem os maasim elokim, os atos divinos. A gente chamou ele de mitzvot shmayot, como o Rassag falou. São mitzvot que a gente chama elas, a gente ouviu elas de cima, a gente ouviu elas da Torá. São mitzvot que a gente não inventaria elas por nós mesmos, porém a gente cumpre porque assim a Kadosh Baruch Hu falou. E fala o Haver aqui que essas mitzvot a gente não tem compreensão nenhuma. Não que elas não tenham um motivo, não que elas não tenham um sentido, mas a nossa compreensão delas é muito limitada. Aqui ele fala que a gente não tem mevolem claro, que a gente, de forma nenhuma, a gente consegue entender o sentido dessas mitzvot. A gente vai ver em breve que assim a gente consegue entender um pouco deles. Não é tão raro, não é tão claro, não é tão firme essa divisão, mas de forma geral são mitzvot que a gente a priori não entende. גדולה מזאת, mais ainda, às vezes, השכל מרחיק אותם, ואינו מקבלם עליו, כי אם כמו שאדם חולה מקבל עליו פקודות הרופא ותפילותיו. Mais ainda, às vezes são mitzvot que a gente diria que não devem ser feitas, que é algo não bom, como a gente vai trazer um exemplo logo. São mitzvot que a gente diria que não deve fazer isso, esse não é o ato correto, mesmo assim a gente faz, porque essa vontade de Kadosh Baruch Hu, porque isso está na Torá, assim a Torá nos obrigou. Então, mesmo que a gente não se identifica completamente com essa mitzvah, a gente não entende ela completamente até o fim, às vezes a gente até racionalmente diria não faça isso, mesmo assim, a nossa Irat Shamayim, a nossa conexão com a Kadosh Baruch Hu nos diz, olha, assim que eu faço, assim que eu vivo, de acordo com as mitzvot. Igual um doente
que ele segue o que o médico dele fala para fazer. Todo o remédio que o médico prescreve para ele vai lá e toma. Mesmo que às vezes um remédio não parece ser muito gostoso, às vezes o remédio tem efeitos colaterais, às vezes ele procurou na internet e chegou na conclusão que essa não é a melhor opção, mesmo assim ele não decide por ele mesmo, ele segue o que o que o médico dele for para fazer, assim também com relação a essas mitzvot. Agora, é interessante que o Haver traz como exemplo de uma mitzvah que a gente, a priori, negaria ela, não faria, justamente o Brit Milá. O Brit Milá é aquele pacto que é feito na criança, certo? Que a criança, aos 8 dias de vida, a criança faz o Brit Milá. O Haver traz ele justamente como exemplo de uma mitzvah que a gente não chegaria nela por nós mesmos e até mesmo negaria. Você pega uma criança que acabou de nascer e você faz um machucado nele, você fere ele, claro que não, é algo impensável, algo que a gente não faria para ser feito. E o Haver usa isso justamente como exemplo de uma mitzvah que a gente não tem compreensão. Porém, lá atrás, no segundo Mamar, se não me engano, o Haver trouxe uma explicação para essa mitzvah. O Haver próprio explicou que a ideia dessa mitzvah é tentar diminuir um pouco os desejos do ser humano. Essa mitzvah vem pegar um dos maiores desejos que tem no ser humano, que é essa vontade ligada com as questões sexuais da pessoa, e vem diminuir, vem limitar isso. Justamente essa é uma explicação para a mitzvah do Brit Milá. Então, o que aconteceu? O Haver aqui fala que essa é uma mitzvah que não tem compreensão nenhuma. A gente cumpre ela porque assim a gente falou para fazer, a gente faz. Não tem como se identificar, não tem como entender. Por outro lado, ele próprio trouxe uma certa explicação para essa mitzvah. O Rambam também traz essa explicação para a mitzvah. Então, sim ou não? Tem significado as mitzvot? Tem sentido? Não tem sentido? A gente consegue entender ou não consegue entender? Então, entre os mefarshim, entre os nossos sábios, existem realmente duas ideias. Existe a ideia famosa do Rambam, de que a pessoa deve procurar entender o sentido de todas as mitzvot, tentar entender por que se cumpre cada mitzvah, por que Hashem nos ordenou fazer shritá, por que Hashem ordenou colocar tefilin, brit milá, todas as mitzvot, mesmo as mitzvot que não são racionais, entender o sentido delas. E por outro lado, a gente encontra uma outra linha, a linha do Maharal principalmente, que diz, não, a pessoa deve cumprir as mitzvot porque essa é a vontade divina, sem ficar buscando motivo, sem ficar buscando entender por quê. Então, como entender isso? Será que as mitzvot têm sentido ou não? Será que a gente tem que buscar o sentido delas ou não? Então, aqui a gente tem duas perguntas. A primeira pergunta, se as mitzvot têm sentido ou não, o Rav Kook explica da seguinte forma. Todas as mitzvot têm um sentido, com certeza. Se Hashem ordenou elas, ele teve um motivo. Ele criou aquela mitzvah, ele nos deu essa mitzvah com algum motivo. Porém, tem mitzvot que a parte clara, a parte do sentido da mitzvah é menor, e tem mitzvot que a parte clara e a parte do sentido da mitzvah é maior. Então, tem mitzvot que a gente consegue entender quase que completamente. Não roubar, não matar, ajudar os outros, respeitar os pais. São mitzvot claras, são mitzvot racionais que a gente consegue entender 90% da mitzvah. Isso não quer dizer que tem algum ponto lá atrás, algum ponto obscuro da mitzvah que a gente não compreende. Pode ser que a gente compreende 90% da mitzvah, mas a gente sabe que na vontade divina existe uma profundidade maior. Então, quando a gente cumpre essa mitzvah, a gente cumpre porque a Kadosh Baruch Hu pediu da gente, e não por causa dos 90% que a gente entende. Existem mitzvot que, pelo contrário, essas são mitzvot que parecem muito estranhas, parecem não fazer sentido. A gente só compreende um pedacinho pequeno delas. Elas não são completamente sem noção, sem sentido nenhum, mas a nossa compreensão ela é muito pequena. Um exemplo que é interessante é a mitzvah de Shatnez, a proibição de misturar lã e linho. Essa é uma das mitzvot que é tida como uma mitzvah sem sentido, que a gente cumpre só porque Hashem pediu. Porém, ela tem um sentido, ela tem um significado. Qual é? A lã e o linho, eles são as principais partes, mais meshubachot, as melhores partes do reino animal e do reino vegetal. O linho é o principal do reino vegetal, e a lã que sai do animal é o principal tecido, digamos assim, que sai do reino animal. Quando o ser humano mistura lã e linho, ele está falando o seguinte, olha, todo o reino animal e todo o reino vegetal, eu pego o que for melhor que tem de cada um e coloco isso sobre mim. Eu uso sob a minha vontade, eu uso isso para fazer uma roupa, para vestir por aí. Ou seja, o ser humano está subjugando toda a existência para ele mesmo. Isso daqui não é bom. O ser humano tem que reconhecer o valor de cada coisa, do reino animal, do reino vegetal. Consequentemente, no Beit HaMikdash,
no templo, sim é permitido usar shatnez, sim é permitido usar leilinho. Por quê? Porque quando a gente está falando do Beit HaMikdash, do lado espiritual do mundo, a gente está falando, olha, tanto o reino animal quanto o reino vegetal, cada um deles pode produzir de melhor, que é a lã e o linho, podem ser usados para cumprir as mitzvot no Beit HaMikdash, para algo espiritual, para algo elevado. O ser humano, no meu dia a dia, eu não posso usar isso, eu não posso rebaixar todo o reino animal e o reino vegetal para as minhas vontades. Mas quando eu estou no Beit HaMikdash, eu estou elevando isso, então lá eu sim posso usar. Ou seja, mesmo a mitzvah de shatnez, que é tida como uma mitzvah incompreensível, ela tem um lado que a gente consegue entender. Um lado pequeno, talvez seja 5%, talvez 10%. Então, para a nossa pergunta, se as mitzvot têm sentido ou não, tem. Sim, as mitzvot têm sentido. Algumas, o sentido delas é mais claro, é mais óbvio, é mais racional. E algumas, o sentido delas é mais obscuro, mas todas elas têm sentido. Agora, como eu devo lidar com as mitzvot? Será que eu cumpro as mitzvot porque eu entendo o motivo? Ou será que eu cumpro as mitzvot porque essa é a vontade divina? O que fazer? A priori, a gente poderia dizer que a ideia do Rambam, que diz, olha, procura o motivo das mitzvot, fala o seguinte, olha, busca entender para se identificar com isso e fazer com todo o coração. E a ideia do Maná fala, olha, não começa a buscar motivo para as mitzvot, porque se você entende, se você dá um motivo, se você dá uma explicação, quer dizer, eu faço porque eu entendo, mas as mitzvot que eu não entender, não vou fazer. Só cumpro que eu me identifico com aquilo. Então, aqui também a gente tem que encontrar o equilíbrio entre as duas opções. Ou seja, por um lado, a gente tem que buscar entender as mitzvot, saber por quê, qual a ideia por trás delas, por que Hashem nos ordenou agir justamente dessa forma. Porém, na hora de cumprir a mitzvah, eu não cumpro porque eu entendo, eu não cumpro porque eu aceito essa mitzvah, eu cumpro porque essa é a vontade divina. Ou seja, a pessoa ele tem que buscar um equilíbrio no qual ele busca se identificar, busca entender o sentido das mitzvot, mas não é a compreensão dele que vai definir se ele cumpre ou não. Ele cumpre porque ele sabe que essa é a vontade de Akadosh Baruch Hu, ele tem Irat Shamayim, é isso que ele vai fazer. Entender as mitzvot vai te ajudar a se identificar com isso, se alegrar com o cumprimento da mitzvah, mas essa não é uma condição para cumprir ou não cumprir. Então, resumindo, com relação ao significado, o motivo das mitzvot, as mitzvot têm um motivo. Elas foram dadas por algum motivo. A Kadosh Baruch Hu não simplesmente fez uma lista gigante e falou, faz isso aí, não importa. Não, tudo tem algum sentido, tudo foi feito com sabedoria. Alguns a gente entende mais, alguns a gente entende menos. Mas no cumprimento da mitzvah, a gente vai cumprir independente se a gente entende ou não entende ela. Nosso compreendimento da mitzvah nossa compreensão da mitzvah vai nos ajudar a se identificar com ela. Mas essa não é a fonte dos nossos atos. Isso não é o nosso catalisador. O catalisador é a vontade de cumprir a vontade divina. Certo? Então, na continuação, a gente explica um pouquinho o que ele vai falar aqui do Brit Milá. Que a mitzvah de Brit Milá em Am Yisrael foi sempre feita com muita alegria. Isso daqui tem um sentido especial. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.